Ele é um pesquisador apaixonado por história e vem falar sobre os papas. José Jeová Mendes, venha para cá. Jeová, achei você mais gordo um pouquinho. Pois é, Ju, eu estou um pouco mais gordo. Está ganhando dinheiro. Tá ficando mais velho, né? Não, mais velho não, está a mesma cara de sempre. A cara de sempre, né? Mas é isso mesmo, a gente vai melhorando a vida, né? E você está lançando um livro agora, você sempre teve um interesse específico, particular, pela Bíblia. Pela Bíblia. Você é um estudioso da história, Bíblia, né? além do... E aqui está lançando Os Papas que Enalteceram a Humanidade, de Pedro a Francisco. Verdade. Quantos deles enalteceram? Jô, são 34 papas, 25 papas mártires, que foram martirizados durante os primeiros séculos do cristianismo, né? De Nero até o imperador Valeriano, 274 d.C. Esse período foram 25 papas martirizados. E mais 9 papas que realmente não foram martirizados, mas deram um bom testemunho de fé diante do mundo. E quantos martirizaram? Porque tem uns papas também. 25 foram martirizados. Por exemplo, da Inquisição. Da Inquisição, por exemplo. Nós tivemos aí... Quem foram os piores papas da Inquisição? Os piores papas foram 30 papas. 30 foram os piores. Inclusive no livro que eu lancei aqui, né, os 30 papas que envergonharam a humanidade. Agora é os papas que enalteceram. O pior deles, na realidade, foi Alexandre VI, o pai da Lucrécia Borgia, que foi aquele período, um jogo que você conhece muito bem, que foi um período muito degradante, o pontificado de Alexandre VI, que vai de 1492 a 1503, quando ele morreu. Né? Morreu envenenado num banquete no Vaticano. Foi envenenado, né? No banquete do Vaticano. Então, nós tivemos 30 papas que envergonharam a humanidade, 34 nesse livro, os papas que enalteceram a humanidade de Pedro Francisco, que são papas virtuosos e mártires, e tivemos também 202 papas meros administradores da Santa Sé. Foram papas que não tiveram muito papa, né? No total, 266 papas, com o Papa Francisco. Tem uma história aqui que talvez você que é especialista possa me dizer qual foi, porque eu li isso num livro sobre os concílios e sobre os papas, depois nunca mais achei, que era o seguinte: na Idade Média havia uma tradição de quando o papa morria, primeiro tirava o anel, quebrava, até hoje faz isso, né? É o pescatório. Quebra o selo. É o selo. Mas tinha também o seguinte: quando o papa morria, vinha um sujeito, não sei se era o Camerlengo ou um outro cardeal, vinha com um martelinho de ouro e batia suavemente na testa dele e dizia: Papa, sei morto, pá, sei morto, pá, sei morto, pá, é morto. E Papa é morto, é declarado morto depois dessas batidas. Agora, tinha um Papa lá que teve um acesso de catalepsia. Catalepsia. Então, parecia que ele estava morto. Quando o cara deu a primeira martelada, sem morto, ele: ei, não, eu sou morto, mas é morto. E o pessoal: e Papa é vivo, e Papa, bom. Mas aí, por via das dúvidas, a partir daí, cada papa que morria, eles davam cada puta martelada na testa. O cara... Então, teve um papa que foi enterrado com a testa toda rachada, que os caras batiam, mas é morto! Tá! Se não tivesse, ficava. Você sabe... Você sabe dessa história? Sabe qual foi o Papa? Na realidade, foi o Papa Alexandre III. Esse Papa Alexandre III foi esse episódio que aconteceu. Inclusive, os inimigos da igreja, a partir da reforma de Lutero, em 1517, Jô, eles passaram a propalar em toda a Europa esse episódio dos papas, de tacar a cabeça, o martelinho na cabeça do Papa, até para denegrir um pouco a imagem da igreja. Mas isso é atribuído ao Papa Alexandre III, viu? Que deram-lhe uma... Exatamente. Depois a igreja começou a acabar com esse sistema. Realmente é uma coisa meio rudimentar, né? Eu achava tão bom isso. Né? Você dá uma martelada de ouro pequena, não era? Também para sentar uma cacetada na cabeça do Papa. Qual é o seu Papa preferido nisso? Na minha opinião, a minha predileção, Jô, é o Papa João XXIII. Estou contigo. É comigo, eu também. João XXIII. Aliás, Jô, nós estamos aqui, eu, você, toda essa plateia, todo o Brasil...
graças à intervenção do Papa João XXIII. Se o Papa João XXIII, naquele episódio que você acompanhou muito bem, que você é um homem muito preparado e vem acompanhando todos os acontecimentos da história, a crise dos mísseis. A crise dos mísseis. Tem um episódio muito engraçado, gente. Quando Nikita Khrushchev, primeiro-ministro da União Soviética, juntamente com John Kennedy, houve aquele atrito em outubro de 62, a chamada crise dos mísseis, quando Fidel Castro, com a anuência da União Soviética, colocou foguetes em Cuba, apontando os foguetes para os Estados Unidos, ali que provocou uma crise terrível, a tal ponto que o Papa João XXIII fez uma conclamação em rede mundial pedindo às pessoas que rezassem para que houvesse um entendimento entre os dois chefes de Estado, porque naquele momento ali as Forças Armadas da União Soviética e as Forças Armadas norte-americanas, Jô, elas estavam preparadas para o confronto. Um confronto naquela época, estaríamos todos liquidados, porque seria o fim da humanidade. O Papa pediu a todos os católicos do mundo, as pessoas de bom senso, as pessoas de bem, que orassem para que eles chegassem ao entendimento. Realmente, no dia 28 de outubro, que era o prazo final, o Papa João XXIII conseguiu mandar um telegrama a Nikita Khrushchev e ao presidente John Kennedy, e os dois se entenderam. Então, Khrushchev retirou os foguetes de Cuba em troca do compromisso dos Estados Unidos de não invadir Cuba. Fidel Castro, juntamente com Raul Castro, com Che Guevara, Cambi e outros hierarcas do poder cubano, o próprio Fidel Castro deu um murro de revolta, porque queria, aquele louco, que a União Soviética atacasse os Estados Unidos. Mas o velho Khrushchev, muito homem de bom senso, sabia onde estava pisando, recuou, mas Fidel Castro, Che Guevara e Raul não se deram por satisfeitos naquele episódio. Então, Jô, todo o fato de estarmos aqui hoje, toda a humanidade, nós devemos muito a esse grande Papa João XXIII, velhinho, assumiu o papado já com 82 anos, a Cúria Romana achava que ele não ia fazer nada, dizia que esse velho não vai fazer nada, esse velho é um babaca. Botaram ele como um Papa de passagem. De passagem, exatamente. Ele acabou ficando quantos anos? 5 anos. Ele morreu em junho de 63, mas fez grandes mudanças. Ele fez o Concílio Vaticano II, ele aproximou as outras igrejas, foi ele que criou a expressão irmãos separados para se dirigir aos protestantes, porque até João XXIII os protestantes eram chamados de hereges, protestantes, aquela coisa toda. Foi João XXIII que pediu nesse concílio que os bispos e os demais prelados, a partir de então, não chamassem mais os protestantes de hereges, mas de irmãos separados. Então, um Papa, eu tenho uma admiração profunda para esse Papa. E no momento o Papa Francisco está imitando também o Papa João XXIII, né? Eu não sei. Hein? Eu não sei. Em muitos aspectos, ele está avançando muito, né? Ele é argentino, né? Você sabe. Argentino. Eu acho que ele joga muito para a plateia. E outra coisa que eu fiquei espantado, quando ele subiu uma escada lá, saindo de Cuba, bateu um vento e quase que ele cai da escada, né? Quase que cai. E também deu para ver o seguinte, que embaixo daquela bata branca, ele está vestido com um terno preto. Terno preto. Por que isso? Não, porque é o seguinte, geralmente os papas antigos, eles usavam aquela indumentária por baixo, é uma maneira de você... A veste branca significa a pureza da fé, né? A pureza da fé. E as vestes pretas, a indumentária preta, significa o pecado, a dor, né? Digamos assim, todo o sofrimento da humanidade. É uma representação da própria condição, segundo a Igreja Católica, pecaminosa da humanidade. Então, o Papa, aquela indumentária retrata esse episódio, Jô. Mas não é todo Papa que põe a roupa preta mas não embaixo. são todos também, não são todos, só alguns. Tem um põe só cueca e manto em cima. Paulo VI usava também, Paulo VI usava, Pio XII usava, Leão XIII usava também. Pio XII está incluído em enaltecer a humanidade? Não, Pio XII não, Jô, porque o Pio XII, infelizmente, naquele processo se conhece muito bem, ainda hoje o Papa Pio XII está sendo ainda está muito chamuscado em sua reputação, né? Porque claro. Ele foi acusado até hoje por historiadores, pensadores, estudiosos, de ser realmente uma pessoa, digamos assim, vamos dizer que ele fosse cúmplice da matança dos judeus na Segunda Guerra Mundial, porque saiu até um livro do permitiu, Papa. Né? Mas ele diz assim, por que o Papa Pio XII ficou de braços cruzados diante das forças nazistas, do poder nazista de Hitler, né? Por que o Papa poderia ter feito muita coisa? Mas o livro que saiu agora, recentemente, um livro chamado Os Judeus do Papa, tem um historiador que resgata a imagem do Papa Pio XII. Ele disse o seguinte, naquele momento, a partir de 1943, quando a União Soviética começou a esmagar as tropas de Hitler na Batalha de Stalingrado, e os aliados começaram, então, a se preparar para desembarcar na Europa para fazer aquela invasão, o dia D, e terminar com o conflito na Alemanha, naquele momento ali, Hitler autorizara tanto a Himmler e outros hierarcas da SS, da Gestapo, que sequestrasse o Papa.
Havia um plano de sequestro do Papa, um projeto de sequestrar o Papa. Eles gostavam muito disso, fazer Então, o que é que diz o historiador? Ele diz que o Papa ficou em silêncio, Jô, porque se o Papa falasse mais, aliás, a carnificina seria bem maior. Até hoje ninguém conseguiu, né? Não, eu acho curioso o seguinte, que o Papa, antes de ser Papa, era o embaixador do Vaticano na Alemanha. Na Alemanha, exatamente. A família dele tem uma ramificação com uma família alemã. Uma alemã, exatamente. E realmente ele não mexeu nada. Esperava-se que numa mensagem de Natal ele fosse pedir pela paz, não sei o quê, mas ele não falou nada. Falou nada. E também tem uma frase do Hitler que diz assim, olha, o Papa está dizendo que vai se manifestar contra o nazismo e tal, e que o Hitler teria dito, é mesmo? E quantos batalhões ele tem? Aí foi Stalin que perguntou. Foi Stalin que perguntou. Foi Stalin? Foi Stalin, não foi Hitler, não foi Stalin. Na conferência de Yalta. No Stalin, a Batalha de Stalingrado, que você citou aí, o herói da batalha foi o Khrushchev, que era quem orientou, que era o comissário, comissário político. E foi o que mandou ver lá. E você olha para aquele homem que parece um Papai Noel sem barba, né? Papai Noel sem barba, realmente. E era um cara frio também, o Khrushchev, né? Foi ele que fuzilou o Beria, né? O Beria foi fuzilado por ele. Ah, é? Foi. O Beria estava em casa, se balançando numa rede, né? Na dacha dele. Não, lá no Nordeste. Lá. Na rede, estava numa dacha dele, Jô. Aí, de repente, aí ele foi chamado no Kremlin. Chegou um oficial e disse, olha, camarada Beria, Lavente Beria, estão me chamando no Kremlin, para uma reunião urgente. Aí Nina Beria disse, meu filho, vá com cuidado. As coisas, os tempos são outros. O Stalin estava morto. Ele disse, não, pode confiar que o Molotov está do meu lado. O Molotov está do meu lado. Quando ele entrou no Kremlin, que ele era o único ministro que entrava no Kremlin armado. Só ele podia entrar armado. Aí estava a guarda toda trocada. Aí o cara disse, camarada Beria, a partir de hoje tem um regulamento diferente. O senhor tem que entregar armas. Não pode entrar mais no Politburo armado. Mas o que está acontecendo? Eu tenho ordem para desarmar o senhor. Ele entrou desarmado. Quando ele entrou, começou a conferência, aí Nikita Khrushchev levantou e começou a acusar o Beria. Aí Beria disse, Nikita, o que está acontecendo, camarada Nikita? Por que você está procurando pulgas nas minhas calças? O que está acontecendo é que você é traidor, que você está entregando a Alemanha, você está vendo a abertura, você está entregando o nosso país, você está fazendo com que o capitalismo volte à União Soviética, seu traidor. E começou a discussão. Malenkov, que era o assessor de Estado, o chanceler Malenkov, era um gordinho, né? Então, o Malenkov ficou apavorado lá, tocou lá numa campainha, entrou o Marechal Zhukov, o Marechal Konev, o Marechal Vasilievski e outros marechais, entraram 12 marechais. O Zhukov, com a pistola na mão, disse, camarada Beria, esteja preso. E prenderam o Beria. Mas o Zhukov já não tinha caído em desgraça? Não, o Zhukov não. Depois que o Stalin morreu, ele voltou. Ah, ele voltou? Porque o menino, o Khrushchev e Malenkov botou ele lá em cima e apoiou porque havia ameaça de golpe. Ele tinha medo. O nome do chefe da polícia secreta antes do Beria? Antes que tinha uma barbichinha. O primeiro chefe de Estado foi Félix Dzerzhinsky, de 1917 a 1916. Chefe de Estado, não. Ele era polonês. Félix Dzerzhinsky. Chefe do KGB, do que seria da KGB. Da KGB. O antigo nome era TCK. E o nome dele era? Félix Dzerzhinsky. E depois veio um polonês chamado Merzhinsky, depois Nikolai Yezhov, que foi o período mais terrível, que vai de 36 até 1939, depois o Stalin mandou fuzilar ele também, eliminar. Agora o Beria foi que assumiu de 38 até 1953, ele morreu com 54 anos de idade, e esse período, o período de Yezhov, Nicolau Yezhov, que foi o período em que os marechais foram fuzilados. 70 mil oficiais foram mortos por Stalin. Foi um massacre muito grande, né? 70 mil oficiais. Inclusive o marechal Tukhachevsky, que era o marechal mais brilhante do Exército Vermelho, foi fuzilado também. Você sabe que tem uma história real que, antes de fazer uma dessas limpezas, o Stalin mandou os tanques cercarem a casa da mãe dele. Foi. Com medo que alguém pegasse. Quando a mãe viu aqueles tanques todos, falou... Ih, chegou a minha vez. Vamos prender. Vamos prender. Dona Catarina. Ela tinha uma reputação interessante. E tem uma história também, essa é de uma crueldade, do tempo do Lenin. Prenderam um amigo do Lenin, mas amigo assim, fraterno, e que era também do Politburo, enfim, tinha um cargo alto na hierarquia soviética. E aí a mulher dele vai procurar o Lenin.
e diz assim, olha, prenderam o teu amigo, o teu irmão, o tal da Barbicha, prendeu lá. O Félix Dzerzhinsky. Prendeu ele. Aí o Lênin diz assim, como prendeu? Isso é um engano, isso é um absurdo. Eu vou mandar aqui, vou te dar uma carta, você entrega a carta para ele, nessa carta está escrito aqui, para soltá-lo imediatamente e tal. Deu a carta, ela chorou, comovida, ele também. Enquanto ela atravessava a Praça Vermelha do Kremlin até a sede do Politburo. da prisão. Da prisão. A Lubyanka. Enquanto ela ia até a Lubyanka, o Lenin pegou o telefone e ligou para o chefe da polícia e falou, Félix Dzerzhinsky. olha, a mulher do fulano está indo para aí com uma carta mandando soltá-lo. Então, mata ele antes que ela chegue. Veja que cabecinha. Que crueldade, né, rapaz? Que coisa terrível. Não, é um maquiavelismo. Aí, quando ela chega com a carta, ele chora, diz, olha, eu lamento, que absurdo, mas ele já foi fuzilado. Fuzilado. É desse jeito. Joe é a coisa mais cruel. Eu considero Joe o cara mais cruel de todos os genocidas da história. Eu considero Stalin o pior de todos. Mais do que o Hitler? Pior. Joe, o cara... Olha, o seguinte, Stalin matou todos os amigos deles. Sim, mas o Hitler matou os amigos e os inimigos. Mas o Hitler era um grandíssimo filho da puta. Porque é o seguinte, Joe, o Hitler matou realmente, foi o massacre dos judeus, 6 milhões e meio de judeus, a guerra foi 57 milhões de pessoas, mas Stalin foram 66 milhões de soviéticos que morreram entre 1930 a 1953. Ele deu um banho de sangue na União Soviética. Eu sei. Que o cara, um historiador inglês fala isso, que a grande diferença é que a proposta do nazismo era uma proposta de morte, não havia em nenhum momento que aquilo fosse uma proposta de vida ou de salvar. Também. Era um horror. Mas é aquele cara que dizia, você matar uma pessoa é um crime. Matar 1 milhão é uma estatística. É estatística. É desse jeito. É terrível. E ele... filho da primeira mulher dele, o filho dele, o Vassili, morreu em 2000, morreu em 62, morreu bêbado. Né? Quer dizer,